Olá, hoje eu vou falar de classificação dos movimentos. Bom, a gente vai classificar os movimentos em progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado. Primeiro, progressivo ou retrógrado tem a ver com o sentido do movimento. Se o móvel está se movimentando no mesmo sentido da orientação da trajetória, a velocidade dele é positiva, o movimento é chamado de progressivo. Então a gente tem aqui a orientação da trajetória, a setinha do S, do espaço, é para a direita. Se ele está realmente indo para a direita, a velocidade é positiva, movimento progressivo. Porém, se a orientação está para a direita, mas ele está indo para a esquerda, a velocidade é negativa, então o movimento dele é retrógrado. Agora, quanto a acelerado ou retardado, tem a ver com o módulo da velocidade. Se o módulo da velocidade aumenta, é acelerado. Se o módulo da velocidade diminui, ou seja, ele está freando, o movimento é chamado de retardado. A gente vai saber se é acelerado ou retardado pelos sinais, comparando os sinais da velocidade e da aceleração. Então, se a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, ambas positivas ou ambos negativos, o movimento é acelerado. Se tiverem sinais contrários, um positivo, outro negativo, ou V negativo, aceleração positiva, o movimento é retardado. Vamos lá, eu defini então a orientação da trajetória aqui para a direita como positivo. Então essa setinha do S é a nossa orientação para a direita positivo. Ou seja, tudo que for para a direita é positivo. Aceleração está para a direita, ela é positiva. Velocidade está para a direita, ela é positiva. Direita, positivo. Esquerda, a aceleração está para a esquerda, ela é negativa. Os dois para a esquerda, os dois negativos, tanto a aceleração quanto a velocidade. Velocidade para a esquerda, negativo. A aceleração está para a direita, então ela é positiva. Então a primeira classificação, se é progressivo ou retrógrado. Simples, só olhar o sentido do movimento. Esse primeiro é progressivo, retrógrado e retrógrado. A gente tem que classificar agora quanto a se é acelerado ou retardado. Então, no primeiro, a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. Eles têm o mesmo sinal. Então, a gente classifica como progressivo, porque a velocidade é para a direita, mesmo sentido da trajetória. E como a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, ambos positivos, ele é acelerado. Então esse carro está indo para a direita e está pisando no acelerador. O módulo da velocidade dele aumenta a cada instante de tempo. O segundo aqui, ele está indo para a direita e está em movimento progressivo, mas ele está freando, a aceleração está no sentido contrário. A velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Sinais contrários é retardado. Então ele é progressivo, ele está indo a favor da trajetória, só que é retardado porque ele está freando. A aceleração está no sentido contrário da velocidade. Esse daqui, o movimento é retrógrado, ele está indo para a esquerda e a aceleração também está para a esquerda. Tem o mesmo sinal negativo da velocidade. A aceleração é negativa, velocidade é negativa também. Então ele é retrógrado e acelerado. Retrógrado porque está indo contra a orientação da trajetória e acelerado porque o sinal da velocidade e o sinal da aceleração são iguais, ambos negativos. Então esse carinha aqui, ele está indo para a esquerda e está pisando no acelerador. O sentido da velocidade é o sentido do movimento. Esse outro, ele está indo para a esquerda, ele está em movimento retrógrado, só que ele está pisando no freio. A aceleração dele está para a direita, no sentido contrário. Então, como a velocidade é negativa, ele é retrógrado, mas o sinal da velocidade e o sinal da aceleração são contrários, então ele é retardado, ou seja, ele está freando. Observe que não necessariamente uma aceleração negativa significa que o móvel está freando. Nesse caso, a aceleração é positiva e ele está freando. O que a gente tem que analisar não é o sinal da aceleração, mas sim comparar o sinal da velocidade com o sinal da aceleração. Se forem diferentes, ele está freando, o movimento é retardado. Se forem iguais os sinais, não importa, ambos negativos ou ambos positivos, ele está acelerando.
os gráficos do movimento, a gente estuda o espaço em função do tempo e velocidade em função do tempo. Bom, isso daí fica mais claro na aula de movimento uniformemente variado, que a gente entra em detalhes na equação do espaço-tempo, que é de segundo grau. A gente vê que é uma parábola, a gente entende por que a concavidade da parábola pode ser para cima, como é essa, de T2 a T4, ou para baixo, de 0 a T2. A gente analisa também o gráfico de velocidade em função do tempo, da equação V igual a V0 mais AT do MOVE, do movimento uniformemente variado. A gente entende o coeficiente angular, se ele é positivo ou negativo, isso vai refletir na aceleração positiva ou negativa. Isso é matéria mais para frente, mas por enquanto vamos definir o seguinte: se a concavidade da parábola for para cima, a gente tem uma aceleração positiva. Se a concavidade da parábola for para baixo, a gente tem uma aceleração negativa. Então, analisando esse primeiro gráfico do espaço em função do tempo, de 0 a T2, a concavidade da parábola é para baixo. Então, a gente tem uma aceleração negativa de 0 até T2. Olha lá. De 0 até 1, negativa aceleração. De T1 a T2, negativa também a aceleração. Então, todo esse trecho de 0 a T1 e T1 a T2, a aceleração é negativa. Porém, de T2 a T4, a concavidade da parábola é para cima. Então, a gente tem uma aceleração positiva de T2 a T3 e positiva de T3 a T4. Agora, se a gente tiver um outro tipo de movimento, que é um movimento uniforme, um movimento retilíneo uniforme, o gráfico do espaço-tempo não vai ser uma curva, vai ser uma reta. Movimento uniforme, a equação do espaço é de primeiro grau, então a gente vai ter uma reta crescente ou decrescente. Então, se você tiver o gráfico do espaço-tempo, uma reta é movimento uniforme. A gente não vai classificar se ele é acelerado ou retardado. A gente pode classificar se ele é progressivo ou retrógrado, mas a gente não classifica em acelerado ou retardado. Ele seria somente progressivo e uniforme ou retrógrado e uniforme. Agora, no gráfico da velocidade em função do tempo, vamos definir mais uma coisa. Se a gente tiver uma reta crescente dessa forma, a aceleração é positiva. Se a gente tiver uma reta decrescente dessa forma, é uma aceleração negativa. De novo, isso é matéria para o MOVE, movimento uniformemente variado. Vamos ver aqui, de 0 até T2 é decrescente essa reta. Então, a aceleração é negativa. Olha lá, esses dois gráficos estão se correspondendo, só que um é do espaço em função do tempo, o outro é da velocidade em função do tempo, para o mesmo movimento, que é o movimento desse carrinho aqui, que está separado 0 a T1, T1 a T2, T2 a T3, T3 a T4, está separado nesses dois gráficos. De 0 a T1 e T1 a T2, a gente tem uma reta decrescente, então a gente tem uma aceleração negativa. De T2 a T3 e T3 a T4, a gente tem uma reta crescente, então é uma aceleração positiva. Bom, já definimos o sinal da aceleração. Agora, vamos definir o sinal da velocidade. No gráfico do espaço em função do tempo, como mostrei agora há pouco, se o móvel está indo no sentido da orientação da trajetória, a velocidade é positiva. Olha a orientação da trajetória aqui. Tá? No sentido do S, aqui, ó, da flechinha para cima. Então, se o gráfico está indo para cima, a velocidade é positiva. Se o gráfico está indo para baixo, a velocidade é negativa. Então, ó, de 0 até T1, está indo para cima. Então, a velocidade é positiva. De T1 a T2 e T2 a T3, está indo para baixo. Então, é negativa a velocidade. T3 a T4 está indo para cima. Então, é positiva a velocidade. Agora, como é que a gente descobre o sinal da velocidade no gráfico de velocidade em função do tempo? É mais fácil ainda. Daqui para cima, do eixo do tempo, a gente tem velocidades positivas. Daqui para baixo do eixo do tempo, a gente tem velocidades negativas. Então, de 0 a T1 é positivo. E de T3 a T4 também é positivo. 0 a T1, positivo. T3 a T4, também positivo. De T1 até T3, a gente tem valores negativos para a velocidade.
Então, de T1 a T3, T1 a T2 e T2 a T3, a gente tem velocidade negativa. Vamos classificar agora. Então, se a velocidade é positiva, é progressivo. Se os sinais são contrários, é retardado. Se a velocidade é negativa, é retrógrado. Se os sinais são iguais, é acelerado. Se a velocidade é negativa, retrógrado. Sinais contrários, retardado. Velocidade positiva, progressivo. Sinais contrários, iguais, aliás, ambos positivos, é acelerado. Vamos fazer um exemplo. Uma bola de tênis é lançada verticalmente para cima em um local onde a resistência do ar é desprezível. E o seu movimento é descrito pela função horária seguinte, que relaciona a altura, h, que é o espaço, é a posição, da bola em relação ao solo, que é a altura zero, em função do tempo, t. Então a gente tem aqui a equação, uma equação do espaço-tempo de segundo grau. Essa daqui é a equação horária do espaço do MOVE, que é o famoso sorvetão, válida para t maior ou igual a zero no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, o h está em metros, o tempo está em segundos. Letra A. O instante em que a bola inverte o sentido do seu movimento. Quando ela inverte o sentido do movimento, ela está no ponto mais alto. Inversão do sentido do movimento significa que ela estava indo para cima, para no ponto mais alto para depois começar a ir para baixo. Então, no ponto mais alto, acontece a inversão do sentido do movimento e na inversão do sentido do movimento a velocidade vale zero. Então, a gente tem que encontrar a equação da velocidade e jogar zero no V. Mas a gente não tem a equação da velocidade, a gente tem a equação do espaço, que é essa que foi fornecida pelo problema. A gente pega essa equação e vai derivar ela. Se não lembra como deriva, dá uma relembrada aí no conteúdo. Para derivar, a gente vai pegar os expoentes. O expoente vai cair multiplicando o número que está aqui na frente. E depois você tira uma unidade do expoente. Quando não tem nada, a derivada de um número puro é zero. Então, lá, derivando aqui, vou derivar o espaço, que é a altura, e vou encontrar a velocidade. Derivada de um número que não tem a letra do t, você deriva e ele já vai embora, dá zero. Derivada de 50t, a primeira. O expoente aqui é 1. 1 vezes 50, 50. Aí você tira uma unidade do t. O t já estava a primeira, você tirou 1, ele sumiu, foi a zero e sumiu. Aqui, 2 cai multiplicando o menos 5. 2 vezes menos 5, menos 10. Aí você tira uma unidade do expoente, L2 vai ficar primeira. Está aqui essa equação da velocidade. Então você vai jogar zero no V, o ponto mais alto, ocorre a inversão do sentido do movimento, ele para. Então jogar zero no V, jogo 10t negativo para o outro lado, ele vai positivo. 50 dividido por 10, 5 segundos. Então no instante 5 segundos, ele está no ponto mais alto da sua trajetória, está invertendo o sentido do movimento, está momentaneamente parado lá em cima, pensando num lançamento vertical para cima. B, a altura máxima alcançada. Então agora a gente vai usar essa equação mesmo que o problema deu. A altura é o que a gente quer descobrir. O tempo onde ele está parado, que é o tempo correspondente à altura máxima, é 5 segundos. Então você vai pegar essa equação dos espaços, equação horária dos espaços, agora e vai jogar 5 segundos no lugar do t. Então, joga aqui no lugar do t, 5, aqui, 5 ao quadrado, fazemos as contas, a gente vai achar 126 metros. Então, a altura máxima que a bola alcançou em relação ao solo, 126 metros. Letra C. Classifique o movimento em progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado no tempo 3 segundos. Bom, vamos lá. Para classificar em progressivo ou retrógrado, eu preciso do sinal da velocidade no tempo 3 segundos. Eu preciso saber se a velocidade é positiva ou negativa. E eu preciso saber, a aceleração, se é positiva ou negativa, para comparar com o sinal da velocidade e falar se é acelerado ou retardado. Então, pega a equação da velocidade que a gente derivou, a gente obteve a equação aqui, derivando a equação do espaço, essa mesma equação. Eu vou jogar o tempo que ele deu, que é 3 segundos, no lugar do t, e vou descobrir a velocidade. 50 menos 30,
20 metros por segundo. Então a velocidade é positiva, a gente já conclui que o movimento é progressivo. Agora eu preciso do sinal da aceleração para comparar com o sinal da velocidade. Então vamos pegar a equação da velocidade, vamos derivar a equação da velocidade e descobrir a equação da aceleração. Vamos lá, você vai derivar essa equação. 50 é um número, não tem a letra do t aqui, se deriva e já some, vai dar 0. Aqui, o expoente é 1, 1 vezes menos 10, menos 10, o tempo já estava a primeira, tirou uma unidade do expoente, foi a 0 e sumiu. Então a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Quem é essa aceleração? Ora, é a aceleração da gravidade, né? O g, 10 metros por segundo ao quadrado. A gente está definindo a orientação do espaço para cima como positivo e a aceleração da negativa porque ela é para baixo. A gente achou 20 metros por segundo positivo porque ele ainda está subindo, até 3 segundos ele está subindo, 4 segundos ele está subindo, 5 segundos ele está no ponto mais alto, está parado no ponto mais alto. Aí depois 6 segundos, 7, até ele bater no chão, depois de 5 segundos a velocidade vai dar negativa, porque ele já está voltando, ele está descendo. Então vamos classificar. A velocidade é positiva, então ele é progressivo. Os sinais são contrários, a velocidade é positiva, é mais 20, e a aceleração é negativa, é menos 10, então ele é retardado. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, classificação dos movimentos. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal para assistir todo o nosso conteúdo. Valeu, bons estudos!